Ai, eu não sou criativa. Ai, eu não tenho ideias originais. Ai, eu não consigo fazer nada diferente. Eu só trago mais do mesmo. Isso passa pela tua cabeça com relação a você mesma, a você mesma? Então vamos conversar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre criatividade? Bora lá. Você tá bem? Eu tô muito bem, obrigada. Então, hoje eu quero falar com você sobre criatividade. Já disse isso, não é mesmo? Isso, e com base em quê? Com base neste livro aqui, que se você ainda não leu, certamente você já ouviu falar. Certo? Roube como um artista, 10 dicas sobre criatividade. E eu quero passar rapidamente por esse livro aqui, passando aqui pelos meus highlights, tá? E comentar com você. É um livro curto, tá? Então se você ainda não tem, vai atrás, em uma ou duas sentadas, você lê esse livro, ok? Bom, então vamos lá. Primeira dica dele. Roube como um artista, que é o próprio nome do livro. Olha só que interessante. Você pode falar, nossa, mas faltou criatividade? Não. A criatividade está em justamente usar o que estava ali disponível, né? E a primeira coisa que ele fala, né, sobre esse roubo é: primeiro você descobre o que vale a pena roubar, depois você segue para a próxima etapa. O que significa esse roubar? É você montar o teu repertório ou o teu repositório de ideias. Então, eu tenho, por exemplo, no meu Notion, eu tenho lá uma página que é caixa de entrada. Então, tudo que eu vejo de interessante, uma frase, uma imagem, uma ilustração, um link, tudo que eu acho interessante, que pode me dar novas ideias, ou que me deu um insight ali, eu coloco lá. Entende? Então, são ideias que eu estou roubando para usar depois, tá? Estou alimentando esse repertório de ideias, esse grande banco de ideias. Faça isso você também, né? Comece a roubar, entre aspas, aí, essas ideias, tá? E ele fala aqui sobre a originalidade, né? Às vezes eu vejo que vocês se cobram muito nesse sentido de criatividade, que vocês querem ter uma ideia mega original, uma coisa que ninguém nunca pensou antes, nunca visto na humanidade, nunca tentado nesta indústria, né? Só que a real é que não existe nada original, nada é original. Ele fala aqui, citando um escritor, Jonathan Lethem, quando as pessoas chamam algo de original, 9 entre 10 vezes elas não conhecem as referências ou as fontes originais envolvidas. E o que isso quer dizer? Não é que é maldade, muitas vezes não é maldade. Só que você não grava as tuas referências, né? Então eu vou pegar essa ideia do fulano A, vou juntar com aquilo que eu li no fulano B e aquilo que eu escutei o fulano C falar e vou criar uma ideia. Geralmente o processo criativo não funciona dessa forma. Todas essas ideias e todas essas referências que você vai acumulando e juntando com a tua experiência, com as coisas que você vê, né, a tua história, a tua cultura, tudo isso começa a se misturar. E quando você dá conta, você fala alguma coisa aparentemente nova, aparentemente original. Mas isso vem de onde? Vem da junção de todas essas ideias. Não é algo que surgiu do absoluto nada. Nada surge do nada. Nem Deus, para fazer milagre, ele parte do nada. Entende? Sempre precisa de um recurso ali. Então, não queira você ser maior que Deus. Não, vou criar uma coisa nova do nada. Porque você só acaba gerando aí frustração. Entende? Porque você fica nessa cobrança, essa autocobrança de, nossa, eu preciso fazer uma coisa muito diferente, porque fulano fez. Não, fulano tem um repositório de ideias, tem as suas vivências e coloca isso para jogo. Mistura tudo isso e coloca isso para jogo. Essa é a grande diferença.
Espero que vocês não tenham escutado a buzina do caminhão, porque é a terceira vez que eu começo a gravar o vídeo e ele passa. Eu não vou fazer de novo. Vamos lá. Com caminhão ou sem caminhão. Tá? Seguindo aqui. Aí ele traz também uma frase muito legal. Diz assim: o que é originalidade? É plágio não detectado. Uma frase de William Ralph Ing. E curioso, né? Porque eu já tinha escutado essa frase, dita de uma outra forma, por uma outra pessoa que eu nem me lembro quem, mas que eu achei legal e tá lá no meu repositório. Tá lá. Né? E aí eu, relendo aqui, abrindo o livro de novo para comentar sobre ele com você, eu vejo a frase aqui. Então, você vê? Então, quem falou antes já assimilou aquilo e trouxe de uma outra forma e está aqui com dito o original, provavelmente, né? Então, percebe? É sobre isso. É sobre você alimentar tudo isso. Né? Ele fala assim, ó, se estivermos livres do fardo de ser completamente originais, podemos parar de tentar construir algo do nada e abraçar a influência ao invés de fugirmos dela. Olha que legal. Então, faça isso. Crie o teu repositório de ideias para que você possa roubar como um artista. É nesse sentido. Né? Ele faz uma comparação muito legal aqui sobre a diferença entre o acumulador e o colecionador. Você precisa ser um colecionador de ideias. Entende? Por quê? Ele fala, né, o subtítulo de um capítulo aqui, lixo que entra é lixo que sai. O que você consome é o que você entrega, entende? A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O princípio aqui é o mesmo. Né? Então, qual que é a diferença? Um acumulador, ele fala aqui, colecionam indiscriminadamente. Já os artistas colecionam seletivamente. Então você precisa ser alguém que coleciona ideias e não que acumula materiais, entende? Eu vejo esse comportamento muito na galera que tem um tesão por PDF. Né? Então, mas vai disponibilizar o PDF da palestra? Vai disponibilizar o PPT da palestra? Você fala, gente, mas escuta, presta atenção no que você está aqui. Será que você também tem aí uma pasta no teu computador cheio de PDF que você nem lembra mais? Então, se você tem, você é um colecionador, um acumulador. E você precisa sair dessa condição para ser alguém que coleciona e não que acumula, tá bom? Então, essa é uma distinção bem interessante que ele faz aqui. Deixa eu trazer para cá, vai ficar mais fácil para manusear para você. Para conversar com você. Depois na segunda dica, eu vou tentar ser bem breve, tá, gente? Para não ficar muito longo aqui. Não espere até saber quem você é para começar. Eu falo uma coisa bem parecida por aqui já há algum tempo, que é o seguinte, talvez eu tenha lido aqui, né? Eu já ouvi de gestores, com quem eu tive o prazer de trabalhar, eu já falei aqui está escrito também. Então você vê, isso vai passando, né, de uma pessoa para outra. Que ele fala assim, ó, você precisa se vestir de acordo com o trabalho que quer, não de acordo com o trabalho que tem, e precisa começar a fazer o trabalho que quer agora, que é o que ele chama de fingir até conseguir, né? Então é sobre você começar a se portar como a pessoa que você quer ser. E você entender, essa pessoa que você quer ser, vai se retroalimentando, né? Essa pessoa que você quer ser e que você já precisa começar a agir como se fosse, o que ela faz? O que uma pessoa criativa faz? É isso que você precisa já começar a fazer. Você não pode esperar se tornar magicamente uma pessoa criativa para agir como uma pessoa criativa. Entende? No meu contexto aqui, o que eu sempre falo para os meus mentorados? Você não precisa esperar ser um gestor de projetos para fazer a gestão do teu projeto. Entende? Então, é sobre isso. Vamos para a próxima?
Não, antes de ir para a próxima, tem um quadro muito legal que ele traz aqui, ó, sobre o que é um bom roubo e o que é um mau roubo. Porque talvez essa ideia te incomode um pouco, né? A palavra roubar, nem sei se o Instagram vai me derrubar aqui, no Instagram não, no YouTube. Mas enfim, o que ele está falando, o que significa um bom roubo, uma boa... Bom, você vai entender. Eu acho que você até já entendeu, né? O bom é aquele que honra o original, ou a fonte, né? É aquele que estuda essa referência. O bom roubo é aquele que rouba de vários. Então você vai buscar várias referências diferentes para formar a tua linha de pensamento. É aquele que dá o crédito à referência. É aquele que transforma, sabe o famoso copia, mas não faz igual? Então, e que remixa, ou seja, usa de várias fontes, várias ideias diferentes, bebe de várias fontes e, de acordo com o seu olhar, com a sua visão sobre aquilo, traz uma ideia nova, entende? Bom, obviamente o mau roubo é tudo aquilo, o contrário, né? O que degrada, o que só folheia, mas não estuda, não se aprofunda e pega ali uma visão isolada, que rouba só de um, que plagia ao invés de acreditar, que imita ao invés de transformar, tá? Então isso é bem importante. Terceiro, escreva o livro que você quer ler. Então, ao invés de você ficar buscando eu preciso de uma ideia super original. Então, faça esse exercício de pensar, como é que eu gostaria que fosse isso? Vou preparar um treinamento de compliance. Só conheço treinamento de compliance chato. Como é o treinamento de compliance que você gostaria de ter feito? Como é o curso que você gostaria de ter participado? E você vai juntando essas ideias, entende? Começa a fazer um pensamento reverso aí. E aí você vai ver que as ideias vão surgir. Quarto, use suas mãos. Isso aqui é tão legal, gente, que é o seguinte. Tem até uma frase aqui muito legal da Linda Barry. Ela fala assim: em nossa era digital, não esqueça de usar as suas digitais. Ou seja, é importante que a gente saia um pouco da frente das telas, né? E buscar escrever um pouco. Uma coisa que eu já fiz bastante, tinha parado, e estou voltando a fazer, é o Bullet Journal. Chegaram os meus caderninhos ontem, fiquei tão feliz. É gostoso fazer com caderno pontilhado. E aí, então a ideia, o que é? É sair um pouco do teclado e usar um pouco papel e caneta, sabe? Para anotar ideias, referências. Mesmo na hora de estudar, muitas vezes eu pego o PDF que é compartilhado numa aula e tal, e faço as minhas anotações ali. Mas eu gosto mesmo do caderno. Vim aqui escrever e anota, e faz esquema, e usa cores, porque tudo isso vai ativando diferentes áreas do teu cérebro, entende? Então, sai um pouco de frente das telas, tá? Isso vai também te ajudar a ter um pensamento mais criativo. Deixa eu passar aqui. Quinto, projetos paralelos e hobbies são importantes. Se você tem um hobby para chamar de seu, ou você só está trabalhando o tempo todo. Eu já tive nessa fase. De tudo era só trabalho. E, de fato, chega uma hora que você se limita e fala, nossa, não consigo nem pensar mais. Não é? Então, precisa parar um pouquinho. Ter outras coisas para fazer além do trabalho, né? Ele fala aqui sobre pratique a procrastinação produtiva. O que é uma procrastinação produtiva? Assistir um filme. Ao contrário do que muita gente acaba falando na internet, né? De, cancela sua Netflix e se concentra. Ok, tem a sua justificativa. Mas é importante você parar e assistir uma coisa que não tem nada a ver com o teu trabalho. Ou simplesmente apreciar, contemplar a natureza, sabe? Busca
Aí olha na tua janela o que tem. Sabe uma coisa que acontece aqui frequentemente? O condomínio que eu moro chama Parque dos Pássaros e não é à toa, porque tem muitos pássaros aqui. De vez em quando aparece tucano, pica-pau e muitos outros pássaros que eu não sei o nome. E de vez em quando, não sei se por causa da corrente de vento, tem uma revoada que acontece aqui. A minha torre faz um L assim, né? Só a torre faz um L. E aí eles ficam voando assim, em círculo, aqui na frente da janela. Eu paro tudo que eu estou fazendo. Eu vou só admirar aquilo, sabe? E quando eu volto, vem outras ideias. Nossa, não tinha pensado nisso, verdade. Sabe por quê? Porque você dá um descanso. É importante, gente. É importante você desligar um pouco e mudar o foco, sabe? Para outras coisas, mudar o teu olhar para outras coisas, entende? Sabe quando você está fazendo tipo aquele caça-palavras e você não encontra a última? Você não consegue chegar e falar, gente, não tem mais de onde sair aqui. Faz esse teste se você gosta de fazer caça-palavras. Vai até a penúltima, sem parar. Quando chegar a última, você olha e fala, gente, cadê? Não acha? Vai olhar para a tua janela, vai ver o vento, vai ver a chuva, sei lá, vai ver o mar, não sei o que tem aí perto de sua casa para você ver. Vai fazer outra coisa, vai cozinhar, não sei. E aí, quando você voltar, nossa, você fala, caramba, era óbvio, tava aqui, ó, bem na minha cara. Faz o teste, depois você volta para me contar. Tá bom? Ele fala assim, ó, você pode cortar algumas paixões da sua vida e focar somente em uma, ou no trabalho, por exemplo, né? Mas depois de um tempo, começará a sentir a dor da amputação. Fato. Sexto, que ele chama de o segredo. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. E ele começa falando aqui, ó, no começo, ser desconhecido é bom. Às vezes, eu sei, eu produzo conteúdo, então eu entendo muito bem quando vocês me falam assim, mas eu coloco lá no LinkedIn e ninguém comenta, e ninguém fala nada. Mas eu posto e não sei o quê. Mas e o que as pessoas vão dizer, não sei o quê, né? Todas essas inseguranças, enfim, essas cobranças. Só que, no começo, é bom que seja assim mesmo. Se aproveita do fato de você ainda não estar super conhecido nas redes, ou enfim, onde você queira e deseja se expor ou acha necessário. Por quê? Porque isso te dá a liberdade. O fato de você ser desconhecida ainda, isso te dá uma certa liberdade para você criar, errar, refazer, recriar, entende? Testar novos formatos. E, de verdade, eu me considero nesse lugar ainda. Se eu fosse fazer, só postar quando eu achasse que estivesse perfeito, muito criativo e muito diferente, talvez eu nunca tivesse postado. Mas certamente, se você está aqui hoje, é porque você já viu algum conteúdo meu. Talvez não fosse ainda o melhor, mas ainda assim é um conteúdo meu. Entende? E por isso a gente está aqui. Você está me ouvindo, talvez você já até seja meu aluno e tal. Então é importante, né, você começar a fazer esse bom trabalho e começar a compartilhar. Eu incentivo muito as minhas mentoradas a fazerem isso. Então, assistiu uma aula, mas eu não sei sobre o que eu vou falar, Sônia. Assistiu uma aula lá no programa PPR, que é onde eu estou ali o tempo todo pegando na mão dos meus mentorados, orientando os desafios deles em educação corporativa digital. E muitos deles são autônomos, né? Eu falo, você precisa estar nas redes. Eu falo, produza conteúdo, você precisa produzir conteúdo. Vai para lá. Começa a compartilhar. Mas o que, Suane? Eu falo, assistiu uma aula lá na plataforma? Vai lá e coloca o teu ponto de vista. Olha, assisti uma aula sobre tal, eu quero falar sobre isso. E coloca lá a tua opinião, a tua visão, a tua vivência. Não precisa inventar nada, entende? Sétimo, a geografia não manda em nós. Bom, esse livro certamente foi escrito antes da pandemia, e depois da pandemia a gente sabe
disso muito bem, não é? A geografia não manda em nós. Tá bom? Nem vou me ater muito aqui. 8. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. Ai, gente. O mundo é uma ervilha, não é mesmo? Faça amigos, ignore inimigos. Então, o que ele está falando aqui, ó? Pare de procurar briga e vá fazer alguma coisa. Cara, eu fico chateada. Na verdade, já nem fico mais, porque eu já saí de muitos. Mas eu participava, até o ano passado, eu participava de muitos grupos de WhatsApp, comunidades no LinkedIn, no Facebook. Facebook, então, está vivo o Facebook? Me deem notícias. E o que eu vi? Ele falou, cara, a galera brigando, sabe? Ainda tem alguns grupos que eu participo no WhatsApp. Eu falo, gente, surgem umas discussões do nada, do absoluto nada, só perde tempo. Outro dia mesmo, no grupo do condomínio, aí surgiu uma briga por causa de uma palavra mal colocada e as pessoas investindo energia ali, até que a pessoa que é a síndica, né, foi lá e fechou o grupo para comentários. Mas quanto tempo perdido numa briga entre vizinhos, pessoas que daqui a pouco podem precisar umas das outras, né? E, enfim, perdendo tempo ali, né? Então é muito sábio quando ele coloca aqui, faça amigos e ignore inimigos. Se você discorda de uma pessoa, não perde tempo, você não tem que comentar em todos os posts, você não tem que ter uma opinião sobre tudo, sabe? Só ignora, fala, ok, essa pessoa pensa isso, eu não concordo, eu não diria dessa forma, aprenda com isso e segue tua vida, entendeu? Vai consumir coisas que te façam bem. E falando nisso, ele até coloca aqui, né, a melhor maneira de conseguir aprovação é não precisar dela. Mas a gente sabe que pra gente é importante saber que as pessoas gostam do nosso trabalho, que as pessoas gostam do que a gente fala. Eu adoraria que você me desse feedbacks aqui embaixo, por exemplo, nos comentários, né? E falasse, esse vídeo foi legal. E você pode me mandar uma mensagem também e falar, Sônia, isso aqui não foi legal, não gostei da forma como você se colocou. Mas faça isso no pessoal, né? Manda uma mensagem privada, ao invés de buscar sei lá, essas bipolaridades, né? Essas polaridades nos comentários ou nas opiniões e tal, né? Isso a gente aprende nos cursos de feedback, não é? Você já desenvolveu algum curso de feedback? Você não fala lá, um feedback positivo você dá na frente de todo mundo, um feedback negativo você chama no particular. Vale a mesma coisa nas redes, né? Mas o fato é, todo mundo gosta de ser elogiado, eu gosto, você gosta. E aí ele fala aqui, mantenha um arquivo de aplausos, porque nem todo mundo tem essa consciência, né, deixa eu parar, me colocar no lugar do outro antes de ir lá e criticar, e falar mal, enfim, né, e ser grosseiro e tal. Então, é interessante essa ideia, né, de você ter um arquivo de aplausos. Eu tenho um grupo no WhatsApp com só eu e a Soraya, que é a minha assistente, talvez você já tenha falado com ela. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida sobre os meus cursos, mentorias, consultorias, tem o link para o WhatsApp dela aqui na descrição do vídeo, você pode chamar, a Soraya te explica tudo. E eu tenho um grupo com ela de depoimentos, onde a gente só compartilha prints de depoimentos dos meus alunos, dos cursos, das mentorias ou de coisas que vocês deixam aqui nas redes sociais, mas só de coisa legal. E aí, às vezes, porque sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente dá um peso tão grande para uma crítica, né? Você tem um monte de gente te elogiando, mas tem uma pessoinha que te critica e aí você já fala, pronto, eu não sei fazer nada mesmo, todo mundo me odeia, eu sou uma farsa, é síndrome do impostor monta, né? Então, quando isso acontecer, tenha esse arquivo de aplausos, como eles chamam, né? Quando acontece alguma coisa nesse sentido,
eu vou lá pro meu grupo de depoimentos e falo, caramba, mas olha só o que ela já conquistou. Tô olhando, eu não vou botar aqui na tela, mas tô olhando aqui para ele, olha o que ela conquistou, olha a empresa para onde ela tá, foi aprovada, vai ser contratada, olha só o que ela, sabe? Eu falo, então eu tô fazendo um bom trabalho, eu tô no caminho certo, né? E não vou me desviar por causa de uma pessoa que achou que aquilo não era bom, né? Ou que estava num mau dia e descarregou por aqui, né? Nono, seja chato, é a única maneira de terminar um trabalho. Aqui ele está falando sobre disciplina, né? Ele menciona que a lei de Parkinson, vocês conhecem a lei de Parkinson? Que frequentemente é verdade. O trabalho é concluído no tempo disponível, ou seja, aquele projeto, aquela tarefa do projeto que você tem uma semana para fazer, você provavelmente, segundo a lei de Parkinson, você vai deixar para fazer no último dia da semana. Então precisa de disciplina, né? Deixa eu ver. Ele tem uma coisa que ele abre aqui, ó, case bem. Sobre essa eu não vou comentar porque eu não tenho a menor moral no momento, tá bom? E por fim, criatividade é subtração. A maneira de superar bloqueios criativos é simplesmente se impor algumas restrições. Parece contraditório, mas quando o assunto é trabalho criativo, limitação é liberdade. Olha que contraintuitivo isso, né? O que isso significa? Quando você... eu falo muito isso também lá nas minhas mentorias. Quando você vai criar um curso, vai pensar na identidade visual de um curso, por exemplo, né? E aí você começa, abre lá a tua ferramenta de autoria ou o teu repositório de ideias e tal, né? No meu caso aqui, eu falo, gente, vocês vão abrir o Genially para buscar um template, para buscar algumas ideias e tal. Coloca um timer, um despertador, um negócio no teu celular, um alarme para, sei lá, 15 minutos ou 20 minutos. Em 20 minutos, você tem que escolher um template. Não se dê mais que isso. Porque se você ficar indefinidamente, eu vou ficar aqui até achar o melhor, você vai passar o dia inteiro e não vai achar o melhor, vai ficar indeciso entre 5. Pode apostar. Então, tarefas criativas, elas precisam dessa limitação, né? O que muitas vezes eu faço? Eu vou abrindo aqui. Então, durante esse tempo que eu me coloco, estou procurando um template que seja mais legal, que seja mais aderente a esse projeto e tal. Até para as minhas aulas, né? Então, eu ponho esse tempo, ponho aqui o timer no computador, para 15 minutos, geralmente é o que eu me coloco. E aí eu vou escolhendo e vou abrindo. Abri um, achei esse legal, separei aqui. Achei esse outro, achei legal, também. Aí eu falo, tá, entre o 1 e o 2, qual é melhor? Qual faz mais sentido? Escolho um deles. Aí vou lá, olho mais um. Entre todos, agora achei esse terceiro aqui que eu gostei. Boto lá. Esse e o que eu escolhi anteriormente. Entre esses dois, qual fica? E vou filtrando. Então, às vezes eu já decido antes dos 15 minutos, mas quando der os 15 minutos, eu tenho no máximo 2 ali para escolher e fechar a minha decisão. Entendeu? Deu para entender? Acho que sim, né? Tá bom? Então, coloque isso. A tua criatividade, essa limitação também vai te ajudar a ter um pensamento mais criativo, tá? E aí ele termina o livro com algumas sugestões, né? O que você vai fazer agora, então? Eu vou falar aqui para você, ó. O que você vai fazer? Dar um passeio, começar o seu arquivo de furtos, como ele chama aqui, a biblioteca, não sei se vai à biblioteca, mas talvez sim, né? Talvez um museu, uma pinacoteca, não sei. Ou você vai comprar um caderno de anotações e usá-lo. Ou arranjar um calendário para você se planejar melhor, começar um diário de bordo, dar uma cópia desse livro para alguém, começar um blog, tirar uma soneca, enfim. Tudo isso vai te ajudar a ter pensamentos mais criativos e se cobrar menos, ok? Então fica a recomendação para você deste livro super legal que você vai ler muito rapidinho, tá? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.